Fala, galera! Provavelmente todo mundo aqui já passou por aquelas situações em que prometeu ir dormir cedo antes da meia-noite, mas, como num piscar de olhos, já eram 2 da manhã e você estava acordado, pesquisando o 50º artigo do Wikipedia sobre a construção de algum reator nuclear. O mundo de hoje está tão saturado de informações que simplesmente não temos tempo suficiente para obter respostas para todas as perguntas que surgem em nossas cabeças. No vídeo de hoje, explicaremos algumas coisas improváveis que você talvez um dia já deve ter se questionado. Mesmo se não, temos certeza que o vídeo definitivamente te interessará muito. Voos sobre Tibete. Você provavelmente sabe que existem alguns lugares no mundo onde aviões civis não voam. Algumas vezes temporariamente e outras permanentemente. Na maioria das vezes, isso está associado à instabilidade de uma região específica, como por exemplo, se a região estiver em guerra. Mas às vezes, o espaço aéreo também é fechado ou evitado em regiões pacíficas. Um exemplo disso é o Tibete. Este país é considerado um lugar bastante calmo. Então, o que ameaça os aviões que sobrevoam este local? Na verdade, os aviões não sobrevoam só sobre o Tibete, mas também sobre o Himalaia. Sabe-se que o Planalto tibetano é conhecido por ser o maior em área e o mais alto do mundo. Sua altura média é de quase 5.000 metros e alguns dos picos são quase o dobro da altura. E esse é o primeiro desafio, pois muitos aviões comerciais simplesmente não voam alto e sobrevoar o Himalaia pode se transformar em uma missão mortal para eles. A próxima razão é a alta probabilidade de entrar em turbulências severas. Todos sabemos que nossa atmosfera consiste em 4 camadas. A camada mais próxima do nosso planeta é chamada troposfera e termina em uma altitude de 8 a 16 quilômetros acima da superfície da Terra, dependendo da região. Assim, as montanhas do Himalaia estão localizadas exatamente na área onde a troposfera passa para a estratosfera, e ali os aviões não costumam passar. Nessa área, há um baixo teor de oxigênio no ar e mudanças bruscas na pressão atmosférica, o que pode levar a turbulências severas e despressurização da cabine. E nas condições de proximidade de picos de montanhas perigosas, o risco de desastre só aumenta. É simplesmente impossível pousar um avião ou até mesmo baixar a uma altitude segura nessa área. Perfuração da Terra até o núcleo. Nada impede a perfuração da Terra até o núcleo, né? Mas, infelizmente, isso não é bem assim. Até agora, nenhum único país do mundo conseguiu cavar um buraco a mais de 13 quilômetros da crosta. Até 2008, o poço mais profundo do mundo era considerado o buraco super profundo de Kola, com 12.262 metros de comprimento. Ele fica localizado na região de Murmansk, na Rússia, e foi perfurado exclusivamente para fins científicos, a fim de se aproximar da linha de Mokhorovitch, que é o que os cientistas chamam de transição da crosta terrestre para o manto. Como você pode ver, eles não conseguiram alcançar o objetivo, até porque a camada superior do manto fica a uma profundidade de cerca de 7 quilômetros sobre os oceanos e até 70 quilômetros sob as faixas das dobras geológicas. Então, por que os geólogos não podem avançar mais na perfuração do Poço Kola? Há várias razões para isso, inclusive a falta de financiamento. Existe também uma teoria sobrenatural. Dizem que, ao se aproximar da marca dos 13 quilômetros de profundidade, os dispositivos registraram um ruído estranho vindo das profundezas do planeta e depois uma forte explosão foi ouvida na mina. Os fãs das teorias da conspiração atribuíram isso a manifestações satânicas e dos pecadores do submundo. Mas, falando sério agora, a principal razão pela qual a perfuração da crosta terrestre ao manto ainda é impossível, é claro, é a falta de equipamentos avançados. Só no ponto mais baixo do Poço de Kola, a temperatura das camadas da Terra já tinha atingido 180 graus Celsius, o que é o dobro da temperatura esperada para essa profundidade. Até agora, não há equipamentos no mundo que consigam lidar com condições de perfuração muito mais severas, e os investimentos em sua criação passariam de bilhões de dólares. Cair no buraco negro. Já assistiu o filme Interestelar? Se já, então você provavelmente se lembra do que aconteceu com o protagonista Matthew McConaughey nas imediações do buraco negro supermassivo. Aliás, esse conceito começou a ser estudado ativamente apenas no século passado, e a primeira foto desse objeto espacial só foi completamente obtida em 2019. Sabe-se que um buraco negro é uma espécie de funil gigante que atrai absolutamente tudo o que se passa por seu caminho. Devido ao fato de a força de atração desse objeto ser tão grande, até mesmo a luz não é capaz de retornar dele. Então, o que acontece se uma
pessoa entrar em um buraco negro? Certamente, a morte certa espera, né? Infelizmente, sim. Outro conceito muito importante associado a esse objeto espacial chama-se horizonte de eventos. Em geral, isso é uma superfície condicional de um buraco negro, ou seja, o local onde o objeto não pode mais sair. A razão para isso é a gravidade muito forte. Sair do horizonte de eventos significaria se mover na direção oposta de tempos em tempos, o que é fisicamente impossível. É por isso que o astronauta, que teoricamente entra em um buraco negro, não tem nenhuma chance de sobreviver. Ao passar pelo horizonte de eventos, o espaço é curvado, o objeto é achatado e esticado, e depois disso, simplesmente desaparece. No entanto, entrar em um buraco negro não é tão fácil quanto parece. De fato, mesmo as estrelas e o gás que estão ao seu lado quase não correm perigo. Para começar a absorver objetos externos, é necessário estar realmente muito próximo desse fenômeno cósmico assustador. Falta de luz solar. Nem todo mundo tem a sorte de nascer e viver em regiões quentes, onde a praia está sempre iluminada e por perto. O habitante de Londres, por exemplo, vê o sol menos de 70 dias por ano. Já o morador da capital islandesa de Reykjavik vê os raios solares por 55 dias, enquanto o habitante de Nikolskoye, na região russa de Kamchatka, vê pouco mais de 40 dias por ano. E isso, é claro, afeta o humor e a saúde dos moradores locais. Mas não é tão crítico quanto possa parecer. Mas e se você privar completamente uma pessoa de luz solar? Na verdade, já foram realizados experimentos sobre esse assunto. Por exemplo, Michel Siffre, geólogo francês e pesquisador do sono, decidiu em 1972 ir ao fundo de uma mina e passar 6 meses lá, longe do sol. Uma geladeira com mantimentos, 780 galões de água e equipamentos científicos o aguardavam no abrigo. Certo que nesse caso, ele experimentou a reação humana não apenas à falta de luz solar, mas também ao isolamento, privado de tempo e de horas. Acontece que, sob tais condições, uma pessoa começa a se comportar de forma imprevisível com o tempo e, às vezes, fica acordada por 2 dias, completamente inconsciente disso. Portanto, é claro, a primeira consequência da ausência total de luz solar é uma perturbação dos ciclos do sono. Nos tempos em que as fontes de luz artificial não existiam na vida das pessoas, o corpo formava um ritmo especial, chamado circadiano. Ele permanece em nossos corpos até hoje, apesar da variedade de iluminação artificial em nossas vidas. Portanto, se privarmos completamente as pessoas da luz natural e deixarmos apenas luz artificial, os ciclos naturais do nosso corpo começarão a funcionar mal e a causar danos irreparáveis à saúde. Quanto às outras consequências, a deficiência de vitamina D também será sentida em breve. E se você não preencher artificialmente essa deficiência, as consequências podem ser muito graves. Em primeiro lugar, surgirão problemas ósseos. Isso significa que basta uma simples queda para você sofrer fraturas sérias. Por último, mas não menos importante, a falta de luz solar tem um grande impacto na capacidade de funcionamento e concentração de uma pessoa, podendo também levar ao desenvolvimento de distúrbios mentais e depressão. Depressão nos animais. Falando em depressão, isso pode atingir os animais? Provavelmente você já se perguntou se seu animal de estimação alguma vez pode ter ficado, de alguma forma, deprimido. Bom, os cientistas dizem que isso é um mito. Como os animais não têm autoconsciência, sintomas importantes dessa doença, como depressão, ansiedade, mau humor e baixa autoestima, não podem ser experimentados por outros seres senão os humanos. Mas os animais, é claro, também podem ficar tristes. Os zoopsicólogos chamam isso de um estado de estresse prolongado. No caso dos macacos, por exemplo, a existência de tais fenômenos foi comprovada através da correção de alterações hormonais. Se essa condição for prolongada, o animal poderá sofrer distúrbios psicossomáticos, perda de interesse pelas atividades habituais, além de poderem desenvolver fobias e medos compulsivos. Os mecanismos destas condições podem ser muito diferentes das humanas, mas ainda existem. Qual é o lugar mais seguro? Muita gente acredita no bordão "minha casa, minha fortaleza". Mas vale a pena admitir que, às vezes, nossa própria casa pode se tornar um alvo fácil para os invasores. Então, existe algum lugar que o proteja totalmente contra inimigos? Talvez algum tipo de instalação governamental? Sim e não. É claro que as instalações estatais, e especialmente as militares, são protegidas de maneira especialmente rigorosa, mas até mesmo elas não podem ser totalmente protegidas contra invasores. Acredita-se que o lugar mais seguro do mundo é a base militar americana de Fort Knox, no estado de Kentucky. A base serve não só como local de treinamento de soldados
Estados americanos, mas também como o depósito oficial das reservas de ouro dos Estados Unidos. No total, existem mais de 147 milhões de onças Troy de ouro em barras. Então, como é que o Fort Knox se defende contra intrusos? Primeiramente, suas paredes são feitas de granito com mais de 1 metro de espessura. O mesmo granito é revestido com uma camada de concreto e aço. Essa armadura é tão forte que poderia suportar até a explosão de uma bomba atômica. A porta da base é feita de materiais anti-explosivos e pesa 22 toneladas. Para abri-la, é preciso saber o código, que é dividido em partes entre várias pessoas. Imagine só, ninguém sabe o código por completo. Inúmeras câmeras são instaladas no interior do edifício, que monitoram todos os cantos do espaço. Nem um único centímetro quadrado está escondido da lente das câmeras. O cofre principal, onde o ouro é armazenado, é protegido por várias camadas espessas de aço e concreto, sensores de movimento e uma cerca elétrica. A segurança do complexo é tão grande que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Fort Knox mantinha objetos preciosos, como os acessórios reais da Grã-Bretanha e o original da Magna Carta. Segurar espirros. Em primeiro lugar, vamos começar respondendo a pergunta: por que espirramos? Isso acontece quando algo irrita a membrana mucosa do nariz e as células nervosas localizadas ali enviam um sinal para uma seção especial do cérebro. Muitas pessoas gostam de espirrar alto e sem nenhuma timidez. Mas o que acontece se você segurar um espirro? É perigoso? Os cientistas dizem que sim. Descobriu-se que, ao espirrar, o ar escapa dos pulmões através da traqueia a uma velocidade de cerca de 123 metros por segundo e a pressão na traqueia atinge 7.500 pascal. Isso é muita coisa. E se você segurar um espirro apertando a boca e nariz, essa pressão aumenta 40 vezes. Isso pode causar várias lesões internas, como o deslocamento das vértebras ou problemas no sistema respiratório. Portanto, não sinta vergonha na hora de espirrar, mas lembre-se de cobrir com a mão ou com lenços. Por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!